Eu vendedor? Será? Será que eu sou vendedor? Será que eu quero ser vendedor? Será que vender é pra ti? Né? Vender não é pra você? Ou é pra você? Né? Bora lá. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então. Por que eu resolvi falar sobre isso com vocês, né? E como você sabe, eu convivo diariamente com muitos empreendedores, né? Muitos empreendedores. E eu percebo que diante, às vezes, das dificuldades, enfim, que possam vir aparecendo no dia a dia dos empreendedores, uma das primeiras queixas que eles colocam, né? Quando a gente tem dificuldade de fluxo de caixa, enfim, é que vender... Ah, Karine, vender não é pra mim. E aí quando eu acabo colocando, né, para os empreendedores, que não adianta a gente só ser o criador da solução, que a gente precisa ser o maior e o melhor vendedor da nossa marca, o melhor e melhor vendedor da nossa obra, né, daquilo que a gente criou. A maioria deles diz que vender não é para eles, né? Não adianta, eu até concordo, mas literalmente vender não é para mim. E a maioria não quer nem desenvolver essa habilidade porque não quer se sentir ou ser visto como vendedor, né? Quer ser visto como sim o criador daquela solução, a pessoa que teve aquela ideia, mas não o vendedor. E eu resolvi falar desse tema hoje com vocês porque eu, assim, entendo perfeitamente esse sentimento de não se sentir, de acreditar que vender não é para você e de não querer, principalmente de não querer ser vendedor. E por que isso, né? Por que isso? Eu lembro que vocês, como eu já falei por aqui, a maioria de vocês já me conhece, a minha trajetória ela foi construída toda em cima do varejo, né? Eu venho de vendas, de treinamento de times de vendas, enfim, né, de liderança, toda construída em cima de times de vendas, do varejo em si. E como eu sempre digo, eu tive resultados incríveis com isso, né? E acabei conquistando um bom reconhecimento das pessoas em função desses resultados. E eu lembro que quando eu decidi empreender, que eu acabei saindo da empresa, enfim, fazendo um acordo com a empresa que eu estava trabalhando por último, que eu fiquei 8 anos, as pessoas me procuravam, né, me perguntavam o que eu ia fazer e eu quis dar um tempo, assim, para minha cabeça. E eu não sabia direito exatamente o que eu queria fazer. E as pessoas diziam, Karine, você precisa ensinar as pessoas a vender. Você precisa ensinar as pessoas a vender, você precisa treinar equipes, você precisa... Ficavam me falando isso. Eu lembro que uma vez eu fui numa pizzaria com umas amigas minhas, assim, sabe aquelas reuniões que a gente faz de turma de formando, de segundo grau, de faculdade, aqueles reencontros. E aí tinha muitas colegas que eu não fazia muito tempo que eu não via, né? E aí a gente conversando, enfim, e elas, Karine, olha só, você tem que começar a ensinar as pessoas a vender. Porque esse é o teu dom da comunicação, aquela coisa e tal. E vocês acreditam que eu, assim, não levei aquilo como se isso fosse um elogio. E na verdade era um elogio, era uma percepção. Mas eu pensei assim, cara, tem tanta coisa legal para se fazer, eu vou ensinar as pessoas a vender. Eu posso ensinar as pessoas a liderar, eu posso ensinar as pessoas a fazer tanta coisa. Eu vou começar a ensinar a vender como se isso não fosse digno, né, do reconhecimento. E talvez eu fosse desvalorizar a profissional e a história que eu tinha construído até então, se eu começasse simplesmente a ensinar as pessoas a vender. E olha só que louco isso, mesmo as pessoas me falando, identificando um talento, né, e me colocando isso como uma qualidade e como uma coisa que as pessoas, que o mundo em si estava precisando e eu poderia ajudar, eu não conseguia ver isso como benefício. Porque mesmo eu tendo todos os meus resultados de venda, de vida em cima de vendas, eu também, de alguma forma, tinha esse preconceito e esse sentimento de não querer vender. Então, por isso que hoje, quando chega um vendedor, um empreendedor, tá, na minha frente e ele diz, Karine, eu não quero vender,
eu não sou vendedor, eu sou esperto, eu sou criativo, eu faço o que preciso fazer, eu entro em ação, mas eu não quero vender, eu super entendo. Eu super entendo, porque eu também já fui assim. Eu também já me senti assim, né? Não queria vender, porque eu tinha medo que isso fosse diminuir. Deixa eu botar minha cola aqui, ó. Eu sempre faço uma cola pra falar com vocês, pra não perder a linha do raciocínio. Que isso fosse diminuir, né? As coisas que eu tinha conquistado. E eu pergunto pra vocês, algum de vocês já se sentiu assim, né? Uau por ser empreendedor, mas assim, pode ter tido o sentimento que talvez vender pudesse diminuir a grandeza da tua criação, da tua obra, né? Então, esse é um sentimento muito normal, muito natural e muito comum entre os empreendedores. Só que a gente precisa começar a olhar de uma forma diferente. E a única maneira, muito, né? Colocou ali assim, muito, exatamente, a gente se sente assim, muito. Então, assim, a única maneira da gente conseguir mudar isso é a gente começar a olhar para a venda de uma forma diferente. E entender que vender nada mais é do que se comunicar, né? E que a gente passa o tempo todo, a vida toda se comunicando. E se vender, se comunicar, significa que eu passo o tempo todo vendendo. E se eu olhar para trás, realmente, a gente vende, olhar para trás, olhar para o dia a dia, a gente está o tempo todo vendendo. Quando eu falei olhar para trás agora, me veio na cabeça que essa questão do vender, ela é tão natural do ser humano, tão normal, e pra gente, né, que é empreendedor, que é criativo, que faz de um limão uma limonada, né, a gente acaba sem perceber, fazendo coisas que na verdade são venda. Só que a gente não quer assumir isso. Eu lembro que quando eu era criança, né, meu pai tinha, eu sou do interior, né, meu pai tinha uma venda, uma bodega, como você diz aqui. E eu logo desde cedo, então ele tinha uns agregados lá e eles iam pro interior para fazer as coisas que tinham que fazer na lavoura. E no turno inverso do colégio, eu tinha que cuidar a venda dele, né? Se chegar algum cliente. Mas eu tinha uma tarefa para fazer que ele me dava. Antigamente nas vendas, né, eles tinham os copos todos, não sei se alguém vai lembrar disso, ele tinha os copos todos na parede, assim, era uma tábua, assim, que tinha um negócio, tinha uns copos na parede. Então, todos os dias, enquanto eu tava ali, né, cuidando a venda, eu tinha que lavar esses copos para ter eles sempre limpinhos, enfim. E aí, eu odiava fazer aquilo, até hoje eu odeio lavar louça, né? Eu odiava fazer aquilo. E aí eu lembro que eu lavava esses copos, enquanto eu lavava, eu ficava brincando de vender aqueles copos para mim mesmo. Eu olhava, eu falava as qualidades, esse aqui, ele brilha mais, ele é não sei o que, mais oval, mais arredondado. Então, era uma maneira de eu transformar aquele momento, que para mim era horrível de lavar a louça, em um momento mais agradável. E aí eu olho pra trás e penso, cara, eu já gostava de vender lá atrás, quando eu era criança, né? E por que será que depois de adulto, depois de eu ter conquistado tantas coisas vendendo, quando as pessoas me dizem, Karine, você precisa ensinar as pessoas a vender, eu penso, mas tem tanta coisa legal pra me ensinar, eu vou justamente ensinar a vender? Por que será isso, né? Da onde que vem esse preconceito, esse pensamento torto sobre vendas, né? E isso realmente é em função da visão que a gente tem do vendedor. E por que se dá essa visão? Porque provavelmente a gente teve e continua tendo experiências frustrantes extremamente negativas com pessoas que se dizem vendedores, mas que na verdade não passam de simples tiradores de nota. E essa é a tomada de consciência que a gente precisa ter do que realmente é um vendedor, da diferença de um vendedor e de um tirador de nota. Essa leitura que a gente precisa fazer para conseguir se sentir, se ver, se perceber e se gostar
na função de quem está comunicando e por isso vendendo, certo? Por que a gente tem essa visão distorcida? Porque provavelmente a gente já se deparou com pessoas que não sabem vender. E o que acontece com o empreendedor, e aqui a gente está falando com empreendedores, com o empreendedor que não sabe vender. Ele acredita tanto naquela solução dele, tá? E realmente eu não duvido que, eu acredito verdadeiramente que quando um empreendedor ele cria uma solução, ele realmente acredita que ela é a melhor e que ela vai causar um impacto tremendo na vida daquele cliente, no mundo, dependendo da sua criação, né? Então ele verdadeiramente acredita na sua solução. Só que quando ele não vende, quando ele não se capacita, quando ele não desenvolve as suas habilidades de venda, ele vai lá para a gaveta daqueles vendedores despreparados, os tiradores de notas. E ele passa a ser motivado pelaquela certeza que ele tem de que a solução dele é a melhor para o cliente, ele passa a ser extremamente insistente. E aí sim, esse especialista que tem uma grande solução se coloca na posição de um simples tirador de nota. Porque assim, gente, por mais que a sua solução seja boa, não basta se você não souber comunicar estrategicamente da forma certa, porque é que aquilo vai impactar a vida do teu cliente. E por isso que a gente não quer ser vendedor, por isso que a gente, vender não é pra mim. Porque ser vendedor não é simples, precisa se capacitar, precisa desenvolver habilidade, assim como ser empreendedor também não é. Existe técnica e venda é ciência. Então, o que acontece? Quando eu começo a empreender, eu vou me deparando com várias situações e com várias coisas que eu preciso desenvolver para melhorar o meu negócio. Gestão financeira, inteligência emocional, um monte de coisa. Eu fico buscando várias opções, mas eu dificilmente paro para fazer uma capacitação de vendas. Eu dificilmente paro para desenvolver a minha habilidade de persuasão. Primeiro, porque eu não quero ser vendedor. E o segundo, porque eu acredito tanto na minha solução que acho que só acreditar basta. Só que não basta. Basta para você ser um vendedor insistente, que é o que eu não quero, que é o que você não quer e que é o que o teu cliente corta a volta. Então, a primeira coisa para a gente entender se vender é para mim ou não, é a gente ter essa tomada de consciência. O quanto você tem buscado desenvolver a habilidade de melhor comunicar de forma persuasiva e assertiva a tua solução. Certo? Diferente de uma pessoa que tem essa tomada de consciência, se vê e se assume como vendedor, além do criador de solução. Essa pessoa se capacita e aquela insistência vira persistência. Entende a diferença? Uma pessoa insistente é uma pessoa que percebe que as coisas não estão dando certo e por isso ela precisa de resultados diferentes. Mas ela insiste em fazer a mesma coisa. Ela insiste em abordar do mesmo jeito. Ela insiste em convencer. Olha, uma pessoa insistente, ela quer convencer e não persuadir, são coisas diferentes. Ela insiste em convencer da mesma maneira, usando os mesmos argumentos, ou seja, ela almeja ela almeja resultados, precisa de resultados diferentes, mas ela continua fazendo as mesmas coisas. Diferente de uma pessoa persistente. O que é uma pessoa persistente? É uma pessoa que tem um objetivo muito claro, é o criador de solução que realmente acredita verdadeiramente na sua solução. E a partir do momento que ele percebe que ele não está sendo persuasivo, que ele não está tendo os resultados que ele precisa e principalmente que ele merece, porque eu sei que vocês merecem, porque o produto de vocês é top, ele simplesmente muda a sua forma de comunicar. Ele busca conhecimento, ele se desenvolve, ele passa a fazer de uma forma diferente. E empreender
nas vendas é pensar de forma diferente. É como se fosse água entre as pedras. Ela vai se moldando de acordo com a necessidade do cliente e ele vai vendo as oportunidades e se adaptando a elas durante o seu processo de venda. Só que se eu não me vejo vendedor, eu nem paro para estruturar o meu processo de vendas, eu simplesmente deixo ele acontecer, sem controle nenhum. E aí o que acontece quando você não tem um processo de venda estruturado? Quando você não tem uma metodologia de venda? As vendas elas até acontecem, mas não da maneira como você gostaria. Os resultados eles até vêm, mas não da maneira como você sonhou, como você imaginou para o seu negócio. Então, é por isso que quando eu digo vender não é para mim, eu não estou afirmando. Eu estou perguntando se vender é para você. Porque se você realmente acredita que venda é dom, que venda é sorte e que as coisas simplesmente acontecem, realmente vender não é para você. Agora, se você realmente é empreendedor e entende que a gente precisa se moldar, se adaptar para enxergar a oportunidade dentro do processo de venda e que para isso eu preciso melhorar minha capacidade de comunicação, meu poder de persuasão e que para isso existe técnica que eu preciso desenvolver, que venda é ciência, não é dom e muito menos sorte, então eu vou te dizer que venda é para ti. Vender é para ti. Percebam a diferença? É muito diferente, né? E aí, gente, o que eu queria dizer pra vocês é o seguinte, ó. Quando a gente não percebe, não se percebe, não entende que a gente precisa vender, que a gente precisa desenvolver a nossa habilidade de venda, porque, cara, ninguém vai vender melhor a tua solução do que você. E assim, ó, se você vende sozinho e provavelmente você é a pessoa... Geralmente aqui no meu Instagram a gente tem pequenos empreendedores, que são as pessoas que fazem tudo no seu negócio ainda. E independente se você é aquela pessoa que faz tudo, ou se você já tem um time de vendas, se você não vender para as pessoas, olha o que eu tô falando. Se você não vender para as pessoas, por que esse teu sonho virou um CNPJ? Começa por aí. As pessoas não vão comprar essa ideia. E não comprando a ideia, elas não vão vender ela para frente. E o que acontece com uma empresa que não vende? Ela quebra. Simplesmente assim. Da mesma maneira, se você é um empreendedor e você é um vendedor, você é tudo na sua empresa, você precisa desenvolver as suas habilidades de venda. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, eu quero que você anote isso agora. Anote isso agora. Se você é empreendedor, criador de solução e você não desenvolve as suas habilidades de venda, você se torna o melhor vendedor do teu concorrente. Do teu concorrente. Simples assim. Se você não desenvolver as suas habilidades de venda, por melhor que seja a sua criação, a sua solução, a sua obra, na hora que você sentar na frente do cliente para negociar, você passa a ser o melhor vendedor do teu concorrente. Simples assim. A gente precisa se capacitar. E por que é tão importante a gente treinar? E eu uso o exemplo do artilheiro lá do time, né? Que, cara, quando a gente pensa numa partida de futebol, os caras jogam 45 minutos para cada lado, 90 minutos, e eles só têm uma chance de fazer o gol dentro, né? Uma chance que eu quero dizer, uma partida. Só que os caras treinam muito e a gente não vê esse treino. 8, 10 horas por dia, por meses, todos os dias, para 90 minutos. E eu te pergunto, quanto tempo você tem treinado? Quanto tempo você tem treinado para aquela meia hora que às vezes você tem para fechar um contrato com o teu cliente? Por que é que você acha que ele vai sentar na tua frente e vai simplesmente fechar o contrato? Quanto tempo você tem treinado para aqueles 30 minutos, para aquela 1 hora onde você vai apresentar a proposta, dar certo? Para você simplesmente fazer o gol e não dar não dar na trave. Quantas vezes já deu na trave, gente? E aí sabe o que acontece? Quando você dá na trave, quando o cliente não fecha,
primeira coisa que vem na tua cabeça é a seguinte: não adianta, vender não é pra mim. Vender não, literalmente vender não é pra mim. Eu preciso contratar alguém pra fazer isso pra mim. Só que se você não consegue vender nem pra você, que você precisa desenvolver isso, por que você acha que você vai conseguir contratar uma pessoa que vai fazer isso melhor do que você? Não tem como, né? Então, que isso fique bem claro. O meu recado para vocês hoje era isso, que a gente realmente precisa se capacitar, e que eu entendo perfeitamente esse medo que vocês têm de vender, porque eu já passei por isso, esse medo, esse preconceito, esse medo da desvalorização do nosso trabalho, em função da gente não saber, não conseguir vender. É absolutamente normal. E assim, quando a gente perde uma venda e tem essa visão de que realmente, olha que eu falei, vender não é pra mim, a gente tem uma sensação de culpa terrível, de medo. E o medo, ele nos cala, a culpa nos abafa, ela acaba com a gente. E a gente não pode ficar com esse sentimento. Pelo contrário, eu preciso chamar isso para minha autorresponsabilidade, que é de me perguntar o quanto eu tenho desenvolvido as minhas habilidades de venda e o quanto eu estou disposto a passar por cima dessa historinha que me contaram que vender não é legal. O que não é legal é ser insistente, é ser tirador de nota. Isso não é legal. Agora, é grandioso ser vendedor, porque vendedor é gente que cuida de gente. Empreendedor, então, é gente que criou uma solução para melhorar a vida de outras pessoas. Então, se você é empreendedor, a sua obrigação é vender a sua solução. Vender para que mais pessoas se beneficiem. E eu sempre gosto de dizer que quando você criou uma solução, foi porque você entendeu que existia uma dor, foi porque você entendeu que existia uma necessidade. E a partir do momento que você não vende, você está simplesmente negando ajuda para o teu cliente. Simples assim. Vender é ajudar. Se você não vende, você nega ajuda. De que adianta você criar uma super solução e, de novo, eu tenho certeza que vocês têm um baita negócio nas mãos de vocês. Mas quando você não vende, você nega ajuda para o seu cliente. Porque, afinal de contas, você criou uma solução. Você criou algo para sanar a dor e a dificuldade de alguém. Então, você precisa vender. E se o teu faturamento ainda não se você ainda não é monetizado como você merece, eu tenho certeza disso, como você merece ser, é única e exclusivamente porque você ainda não sabe vender. Ainda não sabe vender. E não tem problema nenhum, porque talvez você nunca tenha olhado para a venda com esse olhar. E você nunca tenha entendido o quanto é importante você saber vender, você saber não convencer, mas persuadir um cliente para juntos, você e o cliente, chegar na melhor solução para ele. Então não esqueçam disso, gente. Anotem isso. Quando eu não me capacito, quando eu não me treino, né? Quando eu não desenvolvo as minhas habilidades de venda, quando eu não desenvolvo a minha comunicação, quando eu não estruturo o meu processo de venda, eu passo a ser o melhor vendedor do meu concorrente. Simples assim. Então você tem duas opções. Você quer aparecer também, Felipe? Você tem duas opções. Ou você se capacita e passa a ser o melhor vendedor da sua solução, ou você não se capacita e passa a ser e continua sendo o melhor vendedor para o seu concorrente. Simples assim. Eu queria propor um exercício prático para vocês. O exercício prático que eu queria te propor é que pra gente calar esse medo de vender e trocar ele por autorresponsabilidade, eu queria que você pegasse uma folha e um papel agora e escrevesse a seguinte frase:
Mesmo que, olha só, você empreendedor, criador de solução, mesmo que, e liste todos os medos, todas as razões pelas quais você trava na hora de vender. Mesmo que eu gagueje na frente do meu cliente, mesmo que as pessoas achem que eu estou vendendo, mesmo que as pessoas achem, mesmo que eu ache que talvez eu vou diminuir a grandeza do meu negócio me colocando como vendedor, mesmo que as pessoas me julguem, né, de maneira errada, mesmo que lista todos os medos, todas as coisas que te fazem travar na hora de vender. E aí depois você completa a frase da seguinte maneira: mesmo que todos os seus medos, inseguranças e dúvidas, vale a pena, mesmo que todos os medos, dúvidas e insegurança, vale a pena, porque a minha solução, a minha criação, a minha obra, o meu negócio, e listem todos os benefícios e as reais transformações que vocês realmente, com sua solução, com seu negócio, conseguem provocar e impactar, provocar na vida dos outros e impactar de forma positiva. Então, mesmo que, e liste todos os seus medos, tudo que te faz travar, mesmo que, vale a pena, porque a minha solução, e liste todos os benefícios e toda a transformação que você, com a sua solução, é capaz de proporcionar para a vida dos seus clientes. Faça esse exercício, porque eu tenho certeza que ele vai ser transformador. Talvez você nunca parou para pensar realmente no que está te fazendo paralisar, e talvez você nunca parou para listar o tamanho e a grandeza dos benefícios que você, com a sua criação, é capaz de trazer para as pessoas, certo? Gente, por hoje era isso. Um beijo no coração